Se você está decidindo entre fazer um casamento ou uma renovação, ou já decidiu fazer um dos dois e quer saber se vale mais a pena contratar um lugar que oferece um pacote completo ou contratar fornecedores separadamente, bora comigo que eu vou te falar a minha experiência enquanto fornecedora e enquanto noiva. Do ponto de vista financeiro, inicialmente não tem diferença, porque eles vão te tratar como se fossem noivos. E aí você vai modificando essa questão da tratativa, da negociação, da condução dessa organização de uma outra forma, beleza? Agora vamos falar sobre a questão de ser pacote fechado ou ser contratado separadamente. Você contratar tudo num pacote só, que normalmente vem da casa de festas, né? É difícil você ver um buffet, né, que a empresa que é buffet, te oferecer tudo, ou a decoração te oferecer tudo. Normalmente é a casa de festas que vai te conduzir a isso. E aí, qual o benefício disso? Geralmente você vai ter menos trabalho, menos estresse e você vai pagar mais barato. Porque é isso, a casa de festa ela consegue acordos com fornecedores de fora ou ela tem essa equipe interna onde ela consegue te oferecer um preço menor. Os fornecedores, quando você contrata eles separadamente, o benefício que você tem é que você consegue fazer um evento muito mais personalizado, muito mais com a sua identidade, né? Enfim, ali com a sua história. Você vai conduzindo isso é de você. Você escolhe, então, eu quero esse local por tal característica, aí eu quero esse buffet porque é o melhor buffet, aí eu quero essa decoração porque ela personaliza muito, aí eu quero esse bar porque ele tem diversidades de bebida e as bebidas são muito gostosas. Então você consegue alcançar um nível de qualidade de cada serviço dentro daquele evento maior. Enquanto quando você fecha com um local que te oferece um pacote, normalmente ele vai do mediano para baixo. É muito difícil você conseguir um local que te ofereça para cima, né? De tipo, tudo é de muita qualidade. Existe, provavelmente, mas não é a maioria, tá? E esse que existe, ele é mais caro do que os outros que você vai encontrar por aí. Então, contratando separadamente, pra mim, esse é o melhor benefício de você poder escolher os melhores fornecedores, os fornecedores que você já conhece, que você já tem uma intimidade, que de repente já são mais flexíveis. Quais são os pontos ruins pra mim? Os pontos de melhoria? Quando você contrata um pacote inteiro, primeiro ponto que eu acho que assim é o mais crítico e é o que tem que ter muita atenção, porque a gente vê alguns casos acontecendo sobre, é de se der errado, tudo vai dar errado. Então assim, se a casa de festas entrar em falência, você perde tudo. Tudo. E é complicado, porque a casa de festas, ela, assim, se você perde ela fora também, sem ser num pacote, dá uma ferradinha, porque os outros fornecedores, eles fazem o orçamento deles, enfim, toda a dinâmica a partir da casa de festas. Então, assim, a casa de festas, eu diria que ela é o item mais importante de você se cercar de todas as formas de que não vai dar ruim, sabe? Mas nesse caso do pacote completo é ainda mais complexo, porque se dá ruim, tudo dá ruim e você perde seu evento inteiro, né? A gente teve um caso recente aqui no Rio do sítio do Infinity, que inclusive eu olhei para nossa renovação, a gente cogitou. Eu tinha alguns conhecidos que tinham visitado também, tinham falado coisas positivas.
E aí, um ponto, por exemplo, que me falaram foi assim: ah, Naira, eles têm um acervo deles de decoração, de móveis e tal. A decoração é deles. Então você consegue personalizar mais, porque eles têm um acervo grande, né? Assim, a decoração é um elemento importante para eles. Então isso me chamou atenção, dado que eu sou decoradora. E aí eu considerei, e a gente foi visitar. Aí deu ruim que deu, graças a Deus a gente não fechou com eles. E aí eu depois também quero fazer um outro vídeo falando especialmente sobre esse caso, porque ele tem muitas camadas. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque toda vez que um caso desse acontece, ele mexe muito com o nosso mercado, ele descredibiliza muito o nosso mercado. E todo mundo acha que todo mundo age desse jeito, que nem esse fornecedor. Isso não é verdade. Mas ainda assim é um mercado que não é tão profissional. Isso é uma verdade. E assim, você enquanto cliente precisa se blindar o máximo possível com relação a isso. Para além de você olhar um Instagram e ver que, ai, nossa, os eventos são lindos e as pessoas estão falando bem, procura no Reclame Aqui, vê como é feito esse contrato, visita o lugar, conversa com essa casa de festas, né, com os donos, pergunta bastante, tira todas as suas dúvidas, para você tentar se cercar o máximo possível disso não dar tão ruim. Essa questão de que a casa é organizadora e ela escolhe os fornecedores ou ela tem a equipe dela interna para fazer o evento, te limita em muitas coisas. Então, se você é uma pessoa que não, eu só quero fazer aqui porque eu quero só comemorar esse momento, mas eu não quero ter dor de cabeça, não quero pensar muito, do jeito que for, foi, e tá tudo certo, ok, acho que funciona. Mas a verdade é que ninguém fecha um evento assim, falando, não me importo, o que for foi, não tô nem aí, não ligo pro que os outros vão achar, não ligo para as coisas que eu gosto. Não é assim que acontece. Então isso pra mim é um ponto importante. Quando você faz os fornecedores separados, acho que pra mim o pior ponto é você fazer a gestão desses fornecedores, né? Que é o benefício do outro, é o ponto ruim desse. Porque gerir fornecedores e dependendo da quantidade de fornecedores, dá uma dor de cabeça. Naira, mas é só contratar uma assessoria que tá tudo certo. Mesmo você tendo uma assessoria muito boa, ainda assim você vai gerir esses fornecedores, porque você tem que tomar decisões diferentes para cada fornecedor, né? Você tem que ter atenção, não adianta, por mais que você tenha uma assessoria cuidando, você fica preocupado ali com o evento, com como vai ser, se os fornecedores estão alinhados, se vão chegar no horário, se vão chegar, sabe assim, esse tipo de situação. Então, acaba te deixando mais ansioso, te deixando mais estressado. Mas se forem realmente fornecedores de qualidade, eles vão te dando segurança ao longo do processo e no dia vai ser incrível. E você vai olhar para trás e vai falar, nossa, valeu muito a pena fazer isso. E aí o outro ponto é que normalmente fica mais caro, justamente porque você acaba pegando fornecedores de mais qualidade para ir te dando essa segurança ao longo do processo, ou porque, enfim, você já conhece esse fornecedor. E mais mão de obra, né, mais frete, enfim, tem várias coisas envolvidas e acaba ficando mais caro, na maioria das vezes. Então, tem essa questão de custo e tem essa questão da gestão desses fornecedores. Quando a gente decidiu fazer a nossa renovação, e no outro vídeo que eu falo sobre a diferença entre casamento e renovação, eu explico sobre essa tomada de decisão e o que a gente tinha ali no radar de prioridade. Então, o primeiro ponto é você pré-determinar o quanto você quer gastar naquele evento no valor total. E aí, o valor total inclui tudo, não é só a estrutura, os serviços ali, é tudo que envolve aquele evento, no mínimo detalhe. Então a gente pré-determinou o valor que a gente queria gastar, começou a pedir os orçamentos, enfim, ver o que listou, fez uma planilha de tudo que a gente tinha no radar, que a gente tinha que olhar,
decidir se a gente ia querer fazer ou não, se a gente ia querer decidir seguir alguns ritos tradicionais, né? Dado que a gente não fez o casamento para os amigos, a gente decidiu, por exemplo, que a gente queria fazer uma cerimônia. E aí, como é que a gente ia fazer essa cerimônia? O que ia incluir? Então, é importante você primeiro pré-definir essa questão do orçamento total. Aqui na Plot, lá no Instagram e no site, a gente tem uma planilha que a gente disponibiliza de graça para todo mundo sobre esse pensamento geral do evento. Tudo que tem que estar no seu radar do que pode estar envolvido nessa questão do casamento ou da renovação especificamente, tá? Beleza, decidi o valor, vi ali o que tá no radar do que eu tenho que orçar, comecei a fazer os orçamentos das coisas e aí a gente foi vendo como é que era se fosse separado, como é que era se fosse o pacote inteiro. Nossa comemoração de aniversário é em março, final de março. Mas a nossa filha faria aniversário em junho. Então a gente falou, vamos comemorar em junho, porque junho é melhor que março, porque março tem muita chuva aqui no Rio. Vamos deixar pra gente fazer isso em junho e a gente comemora tudo junto. Porque não é porque a gente... o aniversário é em março, a gente tem que fazer em março necessariamente. De novo, você não tem que nada. Você faz as suas escolhas. E você segue com essa decisão. Volta de outubro que a gente foi fazer essas visitas. Ou seja, já estava bem em cima da hora. A gente começou a fazer as visitas. Quando a gente pediu os orçamentos, alguns lugares mandavam pra gente o orçamento. E aí tinha essa questão de incluir tudo. Alguns falavam que não. E aí até indicavam alguns fornecedores parceiros deles. Mas falavam, olha, é livre se você quiser trazer seus fornecedores. Alguns lugares... tem essa coisa de só passar o orçamento se você for lá. Particularmente, eu odeio essa prática. E aí, enquanto cliente e como fornecedora também. E um desses lugares não passou o orçamento pra gente, ficou insistindo a gente lá. Falou, não, a gente vai ter um open qualquer coisa, que vai ter degustação e vai estar montado e você vai poder ver e parari parará. 2 lugares, na verdade, fizeram isso, só que um me passou o orçamento. Ele falou isso, falou, tem esse momento, se você quiser vir, e o meu orçamento tá aqui. E o outro não me passou o orçamento, falou que só me passaria se eu fosse lá. Eu odeio muito isso. Gente, isso é errado, num nível. Ai, sério. Tem que respirar profundamente. Assim, me deixou irritada, porque assim, o lugar, olhando, né, o Instagram e tal, eu falei, cara, é um ótimo lugar, mas eu não quero ser refém de uma situação. Eu odeio ser colocada numa situação onde eu posso virar refém desnecessariamente, sabe? E é isso que essa prática de venda faz, e eu rejeito num nível. A gente foi visitar alguns espaços, a gente marcou algumas visitas e a gente marcou num lugar lindíssimo, assim, que a gente amou muito a vibe do lugar, tal. O valor tava um pouquinho acima, acho que negociando dava pra ir, mas a estrutura deixava em desejar em alguns aspectos que era importante pra gente, como, por exemplo, qual era a nossa ideia? A gente chegar no lugar de manhã e fazer o making off lá, e, enfim, e os 3 pra lá cedo. Porque como a gente é uma criança pequena, a gente queria que ela estivesse no ambiente antes pra ela se adaptar, pra ela ficar tranquila, de repente tirar uma soneca, né, que a soneca é importante. Então, esse lugar, ele tinha até uma casa de noivas, mas era muito pequena, não tinha banheiro pra dar banho na criança, por exemplo. Então, a gente falou, não vai funcionar. Cara, era um lugar assim, lindo. E aí, quando a gente saiu desse lugar, a gente viu que esse lugar que eu tinha falado, que só dava o valor se fosse lá, pessoalmente, era do lado. Aí a gente olhou e aí tava tendo a degustação no dia. A casa estava toda decorada para um casamento, de fato. E, enfim, já estavam todos os fornecedores lá. A noiva estava na casa da noiva fazendo os preparativos dela e uma galera de potenciais clientes ali fazendo degustação
do buffet, dos drinks e vendo a decoração, visitando a casa. Eu imagino que esse casamento era à noite, né? Devia ser ali final da tarde, noite, tipo umas 4, 5 horas. E essa degustação tava rolando, acho que a partir de 10 da manhã ou 11 da manhã. Tanto que a gente chegou lá, eu acho que era 11 horas da manhã. E a gente, por exemplo, gostou do lugar porque a estrutura do lugar tinha a ambientação que a gente queria para a proposta que a gente queria para nossa renovação, porque a nossa renovação era inspirada no filme Encanto, da Disney. Então a gente queria esse lugar que fosse mais casita, sabe? A gente falou, meu Deus, é perfeito, parece uma casa. Era um elemento importante. Então a gente queria trazer essa ambientação. E por isso a gente gostou muito desse lugar. E a gente ficou muito tempo, porque a gente negociou muito. Porque a gente falou, olha, a gente gostou muito, a gente queria fazer aqui, a gente tem outras visitas marcadas, a gente tinha outras visitas para esse mesmo dia. Mas eu não vou pagar esse valor. Se você fizesse durante a semana, esse evento custaria 40 mil. Se você fizesse ele no final de semana, ele subia para 50 mil. Se você fizesse ele no final de semana à noite, ele era 55 mil. Uma coisa assim, tá? Só tinha final de semana para dezembro desse ano ou 2026, algumas datas. O gerente falou assim, eu ia me casar nessa data aqui, que é um feriado. Era durante a semana o feriado, mas era quinta-feira o feriado. Eu ia me casar aqui. Se vocês quiserem, eu dou essa data para vocês. Aí a gente falou que era uma quinta, né? Lembrando. Mas como era quinta, o pessoal pode emendar sexta. Então a gente ia ter convidados de fora do Rio. E a gente falou, pode funcionar. E aí é durante a semana, né? Apesar de ser um feriado, ele é durante a semana. E a gente queria fazer ele mais cedo. Aí a gente falou, interessante. Porque eles estavam tentando convencer a gente de fazer numa sexta-feira à noite. E a gente falando, sexta-feira à noite... Não dá, porque a maioria dos nossos convidados tem criança pequena. E aí é uma missão, você ter que sair do seu trabalho, ia ter a criança pequena para fazer à noite, porque ia ter que ser à noite por conta do trabalho das pessoas. E a criança pequena à noite, ela tem que estar dormindo e não vai funcionar. E eu não vou ser irresponsável assim com os meus convidados, porque eu não quero. Eu poderia ser? Poderia, mas eu não quis. Mas eles estavam buzinando no nosso ouvido. Então já começa aí a primeira coisa que eu detesto desse negócio de você estar lá presencialmente sendo refém. E aí, tipo, ficou batendo, falando não. O gerente ofereceu essa data, a gente falou interessante. E aí a gente começou efetivamente a negociação de valores. Eu nem lembro, acho que a gente saiu de lá e era tipo 1h, assim, da tarde. A gente ficou muito tempo lá. E aí, enfim, champanhe, então era espumante, foto e não sei o que lá. E a chefe velha, caldinha de chocolate no seu bolo. Ótimo! Aí a gente saiu de lá com o contrato já assinado, levamos o contrato. Aí tem um outro ponto desse negócio de você ir na degustação, é que eles falam assim pra você, ó. Se você fechar agora, a gente vai te dar esse desconto no valor total e a gente vai te dar brindes. E aí, tem um casal de amigos meus que eu amo. Eu não vou dar muita informação aqui, porque senão vão saber quem é e eu não sei se eles querem que essa informação fique tão pública. Mas que eles foram numa dessa de, vamos visitar os espaços. Eles visitaram um espaço com esse negócio de degustação. Num lugar ótimo, assim, o lugar era ótimo, tudo foi ótimo no casamento. Mas aí na degustação, a pessoa falou assim, não, porque a gente tá com um pacote, porque se você casar em tal época do ano, que é baixa temporada, a gente faz um valor mais baixo e a gente vai te dar uns brindes. Qual brinde? Tá, a gente vai te dar o carpete da cerimônia, a gente vai te dar um telão na pista de dança, a gente vai te dar também um lustre e a gente vai te dar um chão daqueles estrelados, sabe?
E aí, enfim, eles me chamaram, eu ajudei eles ali a ver algumas coisas de contrato e tal. E aí eu falei, cara, mas olha só, esses brindes aqui que eles te deram são coisas que já iam fazer parte mesmo, porque esse lustre não tem como eles tirarem daqui. Então, assim, eles não tiraram nada. O chão dá pra tirar? Dá. Mas o custo de tirar e botar pra eles é muito maior. Então, assim, não vale a pena. E o telão, idem. E eles nem iam usar o telão. No final, eles acabaram botando fotos deles lá. Mas, assim, não é realmente um benefício pra você, né? E aí, quando a gente tava lá na degustação, eu já sabia disso e eu já sei que isso acontece enquanto fornecedor. Eu sei que tem fornecedores que fazem esse tipo de coisa. E aí, quando a gente tava na degustação, eles vieram com isso. Ah, não, porque vamos te dar alguns brindes e tal. Mas eu fiz esses brindes valerem a pena. Falei, não. Assim, por exemplo, um brinde que eu sei que eu fui enrolada, que eu fui engabelada, mas eu falei, vamos botar aqui na engabelação mesmo, vamos te dar 1 hora extra. Então, em vez de ser 5 horas, são 6 horas. Sendo que o normal de um casamento são 6 horas, porque é 1 hora de cerimônia ali, né? E o restante da festa. Então, assim, isso eu sei que isso não foi brinde de nada. Mas o restante, um deles, pelo menos, eu acho que valeu a pena. E, enfim, aí a gente fez lá, né, a negociação e a gente já foi super alinhado, assim, antes de entrar, a gente já tinha conversado sobre, eu e meu marido, e eu falei, ó, vão engabelar, vão pressionar a gente não pode ceder, porque eles vão pressionar, e pressionaram muita coisa, gente. Não, porque tem que fechar hoje, porque se não fechar hoje, porque essa data, porque não sei o que lá, esse preço, o meu gerente, eu não consigo. Gente, é impossível não conseguir segurar isso, gente. É impossível. Mas eles ficam ali te botando essa pressão do imediatismo, de você tem que fechar logo, porque é a última oportunidade. E eu falei, não vou ceder. Eu lembro que teve uma hora na negociação que a menina ficou batendo tanto nisso, aí eu virei pra ela e falei assim, olha só, deixa eu te contar uma coisa. A gente já casou. A gente não tá emocionado, a gente tá bem racional, bem consciente aqui nas nossas decisões. Não adianta você ficar pressionando a gente ou ficar falando que é o dia mais importante, é o seu sonho, porque não é. Então, a gente não está tratando desta forma. Então, não vai nessa argumentação, porque a gente não vai conseguir. Eu não tenho problema nenhum de levantar aqui e não fechar isso agora e procurar outro lugar, porque eu gostei muito daqui, mas não vou ceder a essa pressão. Então, vocês terem noção de como foi essa negociação. E aí, beleza, a gente saiu de lá e a gente foi em outro lugar visitar. Um desses lugares que a gente foi visitar foi o Infinity, que eu falei que teve aquele problema. Quando a gente foi lá visitar, a gente já tinha fechado com esse local que a gente fez a nossa renovação. A gente falou, vamos lá pra gente ver como é que é e tal. Até pra de repente indicar, né, alguma coisa assim, vamos lá. E aí, nesse outro vídeo que eu vou fazer, a gente fala mais sobre essa visita, que eu acho que foi extremamente importante, assim, pra detectar algumas coisas. E aí, assim, esse é o primeiro ponto, assim, pra mim, com relação a essa questão de fechar num lugar que vai te oferecer o pacote todo, essa questão da negociação, da venda. Eu passei por cima de uma primeira red flag ali, que era essa questão de não te dou o orçamento antes, você tem que vir aqui, que é algo que eu normalmente não faria, mas quando eu fui visitar lá e eu vi que era essa ambientação da casa, que era muito importante pra gente, e enquanto decoradora, eu sei que você ter o ambiente certo te poupa muito dinheiro, eu falei, vamos visitar. E de novo, não foi porque tava tudo arrumado, isso não foi o decisor pra gente fechar ali. O decisor foi a ambientação de ter a casinha, de a gente ter a segurança de poder fazer tudo, tanto a cerimônia quanto a festa, num lugar que era coberto e não ter que usar, não ficar dependente ali de uma área que a gente tivesse que ter um gasto em cima da hora com locação de tenda e etc, ou algum outro estresse. E a negociação. Eu estar na postura de falar, cara, a sua pressão não vai adiantar pra mim. Eu vou seguir firme aqui no que eu quero e se a gente não chegar numa conclusão que seja boa pra gente, eu não vou fechar. Então isso foi o decisor pra gente, né, no final. Aí,
Beleza, fechamos, champanhe, tudo certo. Então isso foi em outubro. Aí eles falaram assim, não, a fulana vai entrar em contato com você, porque ela que vai organizar, ela vai tocar as coisas e tal. E aí a gente, poxa, já tava um pouco em cima da hora, porque no final a gente fechou maio e não junho. Então a gente tinha aí, né, pouco tempo de organização, 7, 8 meses de organização. De início eu não falei, não, beleza, não precisa correr, assim, o grande já tá fechado, eu vou fechar as coisas por fora, então, tipo, nossas roupas, o que a gente quer fazer efetivamente pra cerimônia, como que a gente quer conduzir as coisas, convidar padrinho, fazer coisas de padrinho, etc e tal. Então deixei um pouco mais aqui em stand-by. Aí não lembro quando foi, se foi pra dezembro, foi pra janeiro. Acho que pra janeiro eu mandei mensagem falando: e aí, gente? Bora organizar aqui como é que tá, o que a gente tem que fazer, o que vocês precisam da gente, etc e tal. E a galera não muito focada nesse atendimento, vamos dizer assim. E aí, esse é um ponto também que eu acho que é ruim de quando você fecha esses pacotes com casa de festa. Tem casa que num final de semana, né, sexta, sábado e domingo, eles fecham 9 festas. Dependendo da casa de festas e dependendo da festa, tipo festa infantil, às vezes fazem isso. Quando é casamento, aí já não tanto, né, essa coisa de casamento, 15 anos, mas eles fazem tipo sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo tem uma festa. Pô, e é uma festa grande pra organizar, que te demanda detalhes e tal. Então você fazer uma festa todo final de semana vai te exigir ali uma atenção, né? Assim, você não vai conseguir dar tanta atenção para esses clientes e tal. Então eu achei isso ruim, porque eles acabam deixando para organizar as coisas muito em cima da hora, porque tipo assim, foi esse evento, agora o próximo. Foi esse evento, agora o próximo, né? Eles não te dão um cronograma antes de, olha, a gente vai começar a tratar sobre organização X meses antes, sobre decoração X meses. Esses meus amigos, o que eu contei, que foram pra degustação e caíram, né, no golpe da degustação, porque não foi um golpe, tá? A casa de festa deles, não. No contrato ela falava pelo menos da decoração. 4 meses antes a gente vai começar a falar sobre decoração. Ok, isso acalma seu coração. Eu acho pouco 4 meses antes. Acho. Mas, dado como é a dinâmica de casa de festas, funciona. E você fica com o coração calmo de 4 meses antes e a gente vai conversar sobre. No meu caso, eles não fizeram isso. Então isso é ruim, porque você não sabe se eles estão tendo atenção, quando que você vai começar a tratar e tal. E eu tinha o meu cronograma, porque eu trabalho com eventos, então eu tinha o meu próprio cronograma. Quando chegou na hora deles tratarem, já estava super em cima. A gente foi ter reunião com o decorador, acho que foi tipo 2 meses antes do evento que a gente foi ter reunião com o decorador. O buffet nunca fez uma reunião com a gente. E o único que entrou em contato com a gente assim que a gente fechou, tipo, 2 semanas depois, foi o DJ. Só. O restante, a assessoria, super em cima da hora também. Aí eu fiquei pressionando. Pessoal, não sei o que é o buffet. Pessoal, não sei o que é a organização. Como é que é esse negócio da assessoria? Porque como a gente decidiu que a gente não ia fazer um negócio protocolar ali, tradicional, eu tava preocupada com isso. Eu queria que essa assessoria, que essa organização tivesse bem alinhado, né? Pra gente não ter surpresas no dia. E nem com os fornecedores envolvidos. Porque eu nem sabia se eram fornecedores mesmo interno ou se eram parceiros. Depois eu descobri que são parceiros. O que é fornecedor parceiro? Ele atende a casa, mas ele atende eventos dele particular também, tá? E isso pode trazer um problema de alinhamento no geral. Então isso me preocupava. Aí a gente foi fazer uma reunião com a decoração. Fiquei perturbando. No dia da reunião com a decoração, ia ser a decoração e a menina da casa que organiza. Deu o horário, nada. Ninguém mandou link de reunião online, não deu sinal de vida, passou 10, 20, 30 minutos, nada. Aí a gente
o meu marido mandou uma mensagem pra eles falaram, aí o decorador falou assim, não, só eu vou participar da reunião, a fulana não vai, porque ela tá com uma questão aqui, teve um imprevisto, não vai poder participar. Eu já estava puta da vida, sinceramente. Por conta de todo o processo, de eu ter que ficar em cima, de eu não ter uma visão. Gente, isso se resolve tão fácil, tão fácil. É só você dar um cronograma pro seu cliente, dar um planejamento pro seu cliente, falando, olha, aqui são as coisas que a gente tem que resolver e aqui é o período que a gente vai resolver essas coisas. Pronto! Isso resolve muita coisa, sabe? Da jornada desse cliente. Então eu já tava super estressada. Aí ainda teve essa coisa de não vai participar, atrasou, não sei o quê. E preocupada com o horário de trabalho, porque, né, era tipo 10 horas e a gente tinha que trabalhar. Fez a reunião e a gente bateu os pontos que eram muito importantes pra gente. Como, por exemplo, a gente queria muito que tivessem cactos na decoração. Por quê? A gente tem o cactus, ele tem uma simbologia importante pra gente, tem um significado importante. A nossa filha ama cactus. Toda vez que a gente passa por um cactus na rua, a gente canta uma musiquinha nossa que a gente inventou. Então é um momento muito significativo pra gente, sabe? E tinha a ver com a proposta da decoração que a gente queria, que era uma decoração mais garden, mais tropical, assim. Eu lembro que ele botou bem grande assim. Tem que ter cactos e suculentas. Ele mostrou umas referências de decorações que ele já fez lá na casa pra gente. Particularmente a gente não gostou muito de nenhuma. Uma foi a que a gente gostou um pouquinho mais. A gente falou assim, mais ou menos nessa pegada aqui. A gente falou as cores que a gente queria e tal. Aí ele falou assim, eu vou mandar isso pra você por e-mail, pro WhatsApp, o briefing. Você fala que tá aprovado e a gente vai seguir aqui com o projeto. Aí a gente falou assim, você faz o projeto digital pra gente ver como é que vai ficar, manda um mood board, manda a planta baixa, alguma coisa nesse sentido. Ele, não faço. E, gente, isso dá trabalho de fazer? Dá. Mas o mood board, ele é o primeiro passo do processo de criação de um decorador. De qualquer pessoa que mexe com design, pode perguntar pra qualquer um. O mood board, ele é essencial. Sem ele, você não faz mais nada. Ou então você vai fazer as coisas sem o menor sentido, sem harmonia, ou vai fazer as coisas soltas, sabe? Então, assim, ele deveria fazer um mood board para cada evento. Para ele. E aí ele poderia compartilhar esse mood board comigo, entendeu? Fazer uma segunda reunião, se fosse o caso, ou falar pro WhatsApp mesmo. Não faço mood board. Aí eu, como decorador, já fiquei... vai vir daqui. A planta baixa. Pô, você faz sempre o evento nesse lugar. Você tem que ter a planta baixa desse espaço, né? Burocraticamente, o espaço tem que ter uma planta baixa. Então você já tem que ter essa planta baixa. Você não tem que ficar mexendo, não tem que ficar fazendo várias plantas baixas. Ela é muito importante para você saber a funcionalidade desse evento. Eu vou colocar uma mesa nesse corredor. Posso? Tenho que ver quanto vai sobrar de espaço para as pessoas passarem. Essa mesa é o quê? É uma mesa de comida? É uma estação onde vai se formar uma fila? Então, eu tenho que considerar que as pessoas vão formar uma fila, vão ficar paradas ali um tempo para poder botar comida, e aí vão ter pessoas que vão estar passando, e o garçom que vai estar passando. Então, eu tenho que considerar tudo isso. A funcionalidade desse evento. Eu fazendo decoração em lugares diferentes, cada um é uma planta, então me dá muito mais trabalho. Aí eu fiquei tipo, não, vamos confiar que ele faz muito evento aqui, então ele sabe como que é a dinâmica, né, essa dinâmica da estação, porque ia ter estação de comida, a mesa do bolo, a coisa da cerimônia, ele deve mentalmente conseguir fazer essa dinâmica. Mas, gente, mesmo ele tendo mentalmente como acontece essa dinâmica, eu, enquanto cliente, preciso disso para ter segurança, porque você contratar um serviço de decoração não é barato. Não é barato. Ele sequer é a prioridade no seu evento, porque a sua prioridade é ter um local e comida, bebida, decoração, entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu tô
que eu tenho o serviço de decoração, eu tenho que ter segurança sobre aquilo que eu tô contratando. Sabe? Como as coisas vão funcionar, porque eu só vou ver no dia. O buffet você pode experimentar antes, como a gente teve a degustação. A bebida você pode degustar antes. Pode no dia não tá nada disso, mas você degustou. A decoração não. Ah, Naira, mas no dia da degustação você viu as coisas montadas. Sim, mas o jeito que ia ser aquele evento não ia ser o mesmo jeito que ia ser o meu evento. O meu evento ia ser completamente diferente. Então, assim, eu não tinha segurança sobre isso, sabe? Pelo menos pra mim, eu achava que ele tinha que ter feito. E não é porque eu sou alecrim dourado. É porque a dinâmica do meu evento era diferente, entende? Para uma noiva tradicional, talvez ter visto as coisas na degustação funcionou para ela, deu segurança. Para mim não deu. E esse é o ponto. E você tem que entender a necessidade de cada cliente ali, sabe? Enquanto fornecedor. E enquanto cliente, você quer ter essa atenção, você quer ter essa segurança, sabe? Terminou a reunião, ele mandou um PDF com as coisas escritas, não tinha nada, não tinha uma referência, não tinha nada. Botou as cores ali que ele achou. Eu falei cores, eu falei determinadas cores, ele escreveu outras cores. Acho que ele pegou um negócio padrão e esqueceu de alterar algumas coisas, não sei. Aí eu. Pô. Não vai ficar bom, não vai dar certo isso, cara. Eu falei, quer saber? Deixa, eu vou fazer isso. Deixa que eu vou fazer. Eu vou me dar essa segurança. Vai dar certo, né? Não precisa ficar nervosa com isso. Tem outras coisas pra você ficar nervosa. Vai dar certo isso aqui. Eu fiz todo o material. Botei várias referências pra ele. Apontei o que eu gostava, o que eu não gostava, qual o caminho que eu queria, etc e tal. Tudo. E mandei um material pra ele. No dia que a gente foi na degustação, a mesa do bolo tinha aquela decoração aérea, que tá super em alta, né? Que é uma tendência, daqui a pouco isso passa. Daqui a pouco ninguém mais tá falando isso, mas enfim. Tava lá. Aí a gente perguntou no dia, isso aqui tá tudo incluso no pacote? Nesse pacote que a gente vai fechar? A menina falou, tá, só não tá inclusa essa decoração aérea, ela é por fora. Mas não sabia o preço. Aí, beleza. E o que eu queria não tinha muito essa decoração aérea, porque eu nem gosto muito disso. Eu prefiro uma decoração, no nosso caso principalmente, que ela vinha da mesa indo para baixo da mesa, fazendo um movimento um pouco mais orgânico, que a planta faria. E na decoração aérea, eu falei assim, cara, bota o que tem aí, porque eu sei que isso vai diminuir custo também. E vai diminuir o trabalho dele. Eu falei, essas samambaias que já ficam aí, bota elas ali e esses lustres, né, essas iluminações, deixa as iluminações com uma samambaia, tá ótimo pra mim. E capricha nessa decoração aqui de baixo que faz esse movimento orgânico. Aí ele falou, não, isso é decoração aérea, é a parte. Eu falei, tá, você tem algum catálogo, alguma coisa que eu posso ver do que é a parte, como é e quanto custa? Porque aqueles meus amigos, que eu comentei da degustação, na casa de festa deles tinha isso. Ele tinha uma lista de opcionais, onde ele descrevia o que era e quanto custava. E aí eles não tinham isso. E ele falou, não, pra fazer uma decoração assim, e me mandou uma foto com uma decoração aérea cheia de troço em cima, custa R$3.600. Eu falei, tem como você fazer isso da samambaia? Que já tá aí, né? Um negócio que já tá aí, botar aí, né? Porque assim, pra ele ia ficar bom também a decoração. Custa mais não sei quanto, 1.000 e tanto. Eu tava quase pegando as minhas luminárias que eu tenho no acervo e levando, juro por Deus. Eu falei, não vou pagar 1.000 e tanto. Eu falei, tá bom, se você não quer usar a decoração aérea, não usa. E aí eu falei, cara, é isso, a gente não vai ter o aéreo lá, a mesa vai estar meio inacabada, né? Não vai ter a passarela, mas assim, isso não é o importante pra gente e a gente não quer gastar esse dinheiro com isso. A gente preferia gastar esse dinheiro fazendo uma área para as crianças, por exemplo. Pra gente era muito mais importante. Isso são decisões que a gente tem que tomar, né? Escolhas que a gente faz.
Buffet, a gente tinha experimentado algumas coisas na degustação. Tinha muita coisa de frutos do mar, camarão, e eu sou muito alérgica. E aí a gente falou no dia da degustação, a gente falou, olha, eu sou muito alérgica, não sei o que, como é que é essa questão do buffet? Tem opções pra gente escolher, a gente pode trocar, não sei o que. A gente tem convidados que são veganos, são vegetarianos, a gente quer incluir opções e tal. Aí eles, não, pode, vocês vão fazer uma reunião com o buffet, eles vão montar um cardápio pra vocês, não sei o que, parari, parará. Eu falei, show. O tempo foi passando, e eu falando, pede pro buffet mandar pra gente o que eles podem fazer, que opções eles podem oferecer pra gente de tirar isso que não pode ter e trazer as coisas do vegano, vegetariano e tal. E cadê? Que o buffet nunca mandava isso. E ela mandava a ordem de serviço, sempre tinha o diacho do camarão ou do fruto do mar, e eu retornava e falava, não pode ter camarão e frutos do mar, porque eu sou muito alérgica, não pode. Antes da renovação, ela me mandou a ordem de serviço e tava escrito camarão na ordem de serviço. E no final, pra não ser injusta, no final de tudo, tinha um asterisco minúsculo escrito, não pode ter camarão porque a noiva é alérgica. Aí eu falei com ela, olha só, eu quero que você tire esse camarão dessa ordem de serviço, porque até a pessoa chegar lá nesse asterisco minúsculo, o camarão já tá na cozinha. E eu não posso ter contaminação cruzada, eu não posso um convidado comer camarão e vir me dar beijo, vir falar comigo, ou por acaso ter um camarão na cozinha e mexer algum utensílio que encostou nesse camarão e foi fazer um outro negócio, que eu vou pro hospital. Não posso. Eu tava no nível de estresse, gente, absurdo. Porque é uma questão de segurança física e de saúde. Isso é muito sério, isso é muito sério. Quando chegou no dia que a gente foi pra lá, eu fui, cara, a verdade é que eu tava super estressada com a casa e foi uma experiência péssima pra mim. Ah, tá faltando um fornecedor aqui que eu não falei. Assessoria. Que me mandou mensagem uma semana antes do evento que ele apareceu. E ele me mandou 3 questionários gigantes. E no início, a primeira mensagem dele era: a gente não faz reunião nem online, nem presencial. Responda esse questionário aqui e é isso. Eu fiquei tipo, como assim? Ai, Deus. Falei, cara, não acredito. Ah, beleza, vamos responder o questionário. Me dediquei no questionário. Botei tudo, fiz tudo que eu precisava ali. E o DJ, paralelamente, eu tratei com ele, fiz o que ele me pediu, mandei as coisas pra ele e foi tudo certo com o DJ. Eu também não tava muito preocupada com bar, não. Falei, bar, cara, não tem muito como dar errado e eu tô com muitos problemas aqui, vamos seguir o baile. Quando chegou lá no dia, a assessoria, que era um cara, não era esse cara. Era uma mulher, que era de uma outra empresa. Então, acompanha comigo o raciocínio aqui. Tinha a casa de festas, que contrata um fornecedor parceiro, que era o cara, vamos chamar ele de Rafael. Tinha um Rafael, que é da empresa Pônei Assessoria, como diria a Deia. Aí, o Rafael da Pônei Assessoria não estava no dia. Ele chamou uma outra pessoa, que era a, sei lá, Jussara, da assessoria para nós. Era uma terceira empresa, tá entendendo? E aí quando ela chegou lá, eu fiquei meio assim, cadê o Rafael? O que tá acontecendo? Mas eu também já tava meio de saco cheio e eu tava tipo assim, nada vai estragar meu dia. Eu vou viver isso aqui plena. Sabe aqueles 3 questionários que o moço me mandou? Eu acho que ele não encaminhou pra Jussara. Ou ele encaminhou, mas a Jussara não estudou, porque ele me pediu o questionário uma semana antes. Ele deve ter mandado esse questionário pra Jussara no dia anterior. E aí a Jussara não sabia direito as coisas, então ela ficava me perguntando tudo, o tempo todo. E isso é muito chato. Você não quer uma assessoria que vai ficar te perturbando o tempo todo, tá? Então, quando eu vi a Jussara vindo, eu já meio me escondia, assim, porque eu falava, cara, tá. Não.
Nada pessoal com a Jussara, cara, mas, sabe assim, não era isso que eu queria. E aí, no desenrolar do evento, tinha essa questão da Jussara ficar me perguntando mil coisas durante o making-off, em que eu tava ali vivendo o meu momento de maquiagem, de penteado, com meu marido ali, a minha filha, sabe? Um momento, poxa. E ela, tititi, não sei o que, tititi, não sei o que lá. Na hora que as nossas mães foram entrar, por exemplo, não tinha música, porque o DJ tinha soltado a música na hora dos padrinhos. Entrou minha mãe e minha sogra fazendo toque, 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 toque. E a emoção do negócio foi quebrada. E evento é o tempo inteiro sobre emoção, gente. Sabe? Pra você guardar na memória, a emoção é essencial. O decorador no dia, quando eu cheguei lá pra ver, né? Depois que a gente passou a primeira parte lá do making off, a gente deu uma andada pela casa. Tava tudo lindo, tava tudo ótimo, ficou impecável o trabalho deles. Não ficou 100%, porque lembra dos cactos que eu falei? Não tinha cactos. O cactus que tinha era um cactus que já tinha na casa, mas ele não colocou isso na decoração como eu queria. Ele botou suculentas, botou um monte de suculentas, mas o cactus mesmo não rolou. Tirando isso, o restante, primoroso. O buffet foi ótimo no dia, todo mundo amou, todo mundo comeu bastante, tava tudo delicioso. Não teve camarão, não teve frutos do mar, mas não adiantava mais. Porque eu já tava frustrada, nossa relação já tinha sido desgastada, não era a mesma. O bar foi ótimo, foi maravilhoso. Eu acho que de todos, o bar pra mim foi o melhor, assim, que os drinks eram muito bons. E durante a festa tinha uma pessoa do bar que ficava atrás da gente perguntando: ah, quer beber? Quer beber o quê? Eu vou lá pegar pra você. Então a gente não tinha que ir no bar pegar alguma coisa, sabe? A pessoa vinha e trazia pra gente, que era uma pessoa do bar mesmo, não era nem assessoria. Então achei demais, sabe? E uma das coisas que eu menos gostei nesse processo é como você fica limitado, né? Você realmente fica meio refém ali desses fornecedores, da forma como eles fazem. Você não consegue muito ter um plano B. Você fica meio vendido mesmo, sabe? E você fica limitado das opções que eles oferecem, de como eles fazem. E acaba que, poxa, um momento que poderia ser um momento mais tranquilo, um momento mais legal de se viver, acaba sendo um momento estressante. E aí no final as pessoas falam: ah, casar pra quê? Pra gastar uma fortuna, o pessoal comer e reclamar no final? Ah, casar pra se estressar? Mas isso é só consequências de um serviço que não foi bem prestado durante essa sua contratação, sabe? Essa questão do decorador, que é uma área que a gente, né, trata aqui na Plot, cara, eu saí desse evento, eu falei assim, eu tava fazendo uma pausa, né? Eu dei uma pausa no trabalho de 6 meses. E aí eu falei assim, quando eu voltar, eu vou oferecer esse serviço, porque assim, você já fica limitado de você ter que aceitar esse fornecedor da casa. Às vezes você gosta muito da casa, você gosta do buffet, mas você não gosta da decoração, mas você é obrigado a aceitar essa decoração, porque o pacote te obriga a isso. Eles não te dão uma flexibilidade de você, ah não, a decoração eu não quero, vou trazer de fora. Tem que ser a decoração deles. Tem lugar que faz isso por uma questão de, como é que fala? Qualidade, né? Então, por exemplo, o Lagedo é um desses. O Lagedo, ele fala, não, é tudo aqui nosso, porque a gente faz treinamento, não sei o que lá, a gente tem uma segurança sobre a qualidade, etc e tal, a gente consegue tratar as coisas melhor. Então, são coisas, a nossa equipe interna. Agora, a maioria dos lugares não é uma equipe interna, são fornecedores terceirizados que, poxa, eles poderiam dar essa flexibilidade, eles não dão, e você fica muito limitado àquilo. E aí agora, por exemplo, a gente está oferecendo um serviço de conceito de projeto e de consultoria. Então, por exemplo, Naira, eu vou casar nesse mesmo lugar que você casou, mas eu não quero passar por essa frustração que você passou e correr o risco de chegar no dia a decoração não tá do jeito que eu queria. A gente oferece de fazer esse mood board, a planta baixa, o projeto digital, e aí você contrata isso e você vai ter isso para você ter essa segurança de como as coisas vão ficar e o decorador ser guiado para que ele execute
brilhantemente como ele executa, mas atendendo o que você precisa, ou você pode contratar isso com uma consultoria, que é uma consultoria até o dia do evento, que a gente vai fazendo esse meio de campo aí com o cliente, com o fornecedor, para que as coisas sejam executadas da melhor forma. A gente não executa a decoração em si, mas a gente faz essa consultoria para guiar esse fornecedor para que ele consiga atender melhor as suas expectativas. Eu quero que as pessoas tenham uma opção minimamente viável de viver esse momento de uma forma melhor. No dia, a gente aproveitou muita coisa, porque eu falei, nada vai estragar esse momento aqui. E foi um dia muito legal, foi um dia realmente inesquecível, assim. Porque a gente se colocou nisso. Eu poderia ter ficado muito frustrada o resto do dia, como acontece. Muitas noivas ficam frustradas por vários motivos, desde o tempo, que não teve o pôr do sol que ela queria, o serviço que deu errado, que não aconteceu do jeito que ela queria. E eu falei, cara, eu não vou deixar nada abalar esse dia. E aí a gente seguiu, mas me causou várias frustrações. E hoje, se alguém perguntasse pra mim, Naya, você recomenda esse lugar? Eu falo, não faça lá. Você vai ter dor de cabeça. Não vai ser legal. E eu conto toda a minha história, em detalhes, pra pessoa saber, entender por que não foi legal. Existem lugares, como foi no caso desses meus amigos, que pra eles funcionou super, sabe? Pra eles, cara, não deu nada de errado. Era um negócio mais tradicional, tinha os protocolos ali mais tradicionais, então assim, não tinha tanta margem de erro, mas atendeu ao que eles precisavam, sabe? Se você for fazer um casamento maior, com mais convidados, e você precisar, por exemplo, que seja um preço mais baixo, pode ser uma coisa que funcione, que vai te atender. Mas uma coisa que eu diria, assim, é não fazer a assessoria da casa. Contratar pelo menos a assessoria de fora. E é um valor menor do que você contratar uma decoração, que vai ter o frete, então vai encarecer bastante. Vale a pena, sabe? Meu conselho aqui é: entendam essas diferenças e façam as suas escolhas. E dentro das suas escolhas, tentem se prevenir ao máximo para se blindar mesmo, para não se frustrar. E sempre acho que trabalhar essa mentalidade de, cara, não vou deixar estragar esse momento por causa disso aqui, né? E aí é que eu tô falando da minha renovação, mas eu já vi exemplos de, por exemplo, festa infantil, né? De amigos que contrataram o pacote da casa de festas e aí ter essas frustrações no meio do caminho com algum serviço ali da casa de festas e no final falar, cara, vou tocar minha vida, vou fazer minhas coisas aqui, e se no dia não ficar do jeito que eu quero, no final é só você que vai saber que não tá do jeito que quer, a não ser que seja um negócio muito fora da caixa. E aí você dá o feedback, que eu acho muito importante isso, sempre dar o feedback para os fornecedores, sejam eles positivos, mas principalmente negativos. E falar, cara, eu não te contrato mais, não faço mais nada aí com você e não recomendo mais para as pessoas, porque no final a indicação tem um peso gigantesco, né? Então é isso, saibam a escolha de vocês, priorizem, se blindem e no que vocês conseguirem de opções para reverter uma situação que possa te frustrar, façam. E aí, no próximo vídeo, a gente pode falar sobre aquele caso do Infinity que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas tomaram um golpe, o calote, que a gente quase caiu nessa. Que tal? Beijos!